Se nós queremos ter um mundo de paz, um mundo de harmonia, nós temos que começar a paz dentro de nós mesmos. E a paz dentro de nós mesmos vem através da conquista de valores exteriores que nos fazem bem. E é o que nós vamos falar hoje a respeito da verdadeira caridade. Porque nós sabemos que Kardec, quando ele codificou a doutrina espírita, ele se deparou com fatos novos, com situações nunca antes imaginadas, com todo um mundo invisível que não se tinha conhecimento anteriormente. Então Kardec precisou criar palavras novas para fatos novos, como por exemplo, mediunidade, reencarnação, aquilo que estava aparecendo aqui. Espiritismo, doutrina espírita é um termo criado também por Kardec. Mas também Kardec não quis inovar e quis aproveitar aqueles conceitos que já existiam em nossa sociedade, como por exemplo a palavra caridade. Mas ele não se limitou a cuidar da palavra caridade no sentido popular e vulgar que ela tem. Kardec buscou dar a definição espírita do que é a caridade. Como nós devemos entender a caridade? E nós vamos começar trazendo a definição dos dicionários. Se nós pegarmos qualquer dicionário, aqui nós trouxemos o Ruais nos fala que é o ato pelo qual se beneficia o próximo, especialmente os pobres e desprotegidos. Então nós vamos ver um conceito de caridade baseado na pobreza, baseado na carência material, baseado no dar e atender aquilo que você precisa de imediato. Vamos continuar. Disposição favorável em relação a alguém em situação de inferioridade, seja ela física, moral, social, uma compaixão, uma benevolência. Aí nós já temos algo mais, um pouco fora do materialismo, mas no terceiro item desse dicionário fala, donativo ou ajuda que se dá aos pobres, esmola, benefício. Será que a caridade é realmente dar coisas, dar uma cesta básica, dar sopa, dar o enxoval, simplesmente por dar? Não. Nós vamos ver que Kardec nos traz novos conceitos que vamos analisar a seguir. Mas antes nós vamos passar por uma frase, por um texto, de uma mensagem muito linda do irmão X para Chico Xavier. Essa mensagem é muito grande e fala da caridade. E ele vem nos dizer que a caridade a caridade é muito maior do que a esmola. A esmola é uma face, é um pedaço. Ser caridoso é ser profundamente humano. E aquele que nega entendimento ao próximo pode inverter consideráveis fortunas no campo de assistência social, transformar-se em benfeitor dos famintos, mas terá que iniciar na primeira oportunidade o aprendizado do amor cristão para ser efetivamente útil. O próprio Paulo, já na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, ele vem nos falar que mesmo que eu dê meu corpo para ser queimado, mesmo que eu venda todos os meus bens e distribua aos pobres, se eu não tiver caridade, de nada me valerá. Então nós vamos ver um conceito bem mais amplo. O fato de você dar uma cesta básica, um alimento, é um pedacinho pequeno da caridade. Mas vamos lá no que nos diz Kardec. Ele tem um capítulo que, contrariando aquilo que algumas outras religiões falam, que fora da igreja não há salvação, Kardec vem nos colocar aqui, fora da caridade não há salvação. Porque não é uma casa, não é uma denominação, não é uma doutrina que vai nos fazer nos salvar, que vai nos salvar, mas sim a nossa modificação, a nossa transformação, o nosso comportamento diante de todos os outros seres, que são todos filhos de Deus. Salvação aqui, Kardec também dá um novo sentido. O que é salvação?
Para alguns entendem que a salvação seria você se livrar das penas do inferno. O inferno existe? Existe dentro da nossa cabeça, dentro da nossa consciência. Não existe um local físico que é o inferno. Nós fazemos o nosso céu e o nosso inferno. A hora que nós acordamos, nós decidimos se o nosso dia vai ser bom, se vai ser ruim, se nós vamos viver em paz ou em guerra. Cada um de nós vamos decidir o que será de nós. Então, o termo salvação aqui está querendo dizer no sentido da nossa evolução, do nosso progresso, da nossa melhoria. Porque a nossa felicidade vai estar condicionado às nossas perfeições, às nossas virtudes que nós adquirirmos. Para cada defeito que nós sanamos em nossa vida, cada virtude que nós conquistamos é um pedacinho a mais de felicidade que nós temos dentro de nós. Mas vamos ao texto. Isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que fala: não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo. Então, olha, se alguém fala que ama a Deus e não é caridoso, não ama a Deus. Alguém aqui que é mãe, que é pai, gosta de alguém que não gosta do seu filho? Não. E se nós não gostamos de todos os nossos irmãos, que somos todos filhos de Deus, não podemos. Deus não pode ser agradável conosco, gostar da gente. É muito simples a gente falar: eu amo a Deus. Quem ama a Deus aqui? Levanta a mão. Ninguém? Todo mundo, né? Por que nós amamos Deus? Porque Ele está longe, não está nos perturbando. Na hora que Deus leva um filho da gente, a gente já se revolta com Ele. Na hora que eu fico doente, eu vejo pessoas falando assim: olha, hoje Deus foi tão bom para mim, porque ontem foi ruim. Deus é bondade e perfeição sempre, todas as horas, todos os momentos. Deus é pai, não é padrasto. Deus ama os seus filhos. Por isso que nós temos a oração do Pai Nosso. Todo mundo ora o Pai Nosso aqui, não é? A gente fala pai. Pai não é padrasto. Pai é que cria, pai é que ama, pai é que dá amor, pai é que quer o bem e o melhor dos seus filhos. E ele fala nosso. Quando ele fala Pai Nosso, é o pai do católico, do evangélico, do espírita, do muçulmano, do ateu, do à toa, do assassino, do estuprador, do ladrão, do usuário de cocaína, do homossexual, da mulher, do homem. Todos somos filhos de Deus. Então, o amor que nós temos que demonstrar para Deus é amando aqueles que estão ao nosso lado, independente do que eles estejam fazendo. Porque Jesus nos disse assim: tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estive com frio e me agasalhastes, vim forasteiro e me acolhestes, estive preso e fostes me visitar, estava no hospital, fostes me visitar. Mestre, quando foi que fizemos isto? Não nos lembramos. Então ele nos diz: todas as vezes que fizestes a um destes meus pequeninos, foste a mim que fizestes. Então essa é a maneira que nós temos de amar a Deus. Não é ajoelhando e orando, não é nos recolhendo, isolando da sociedade, é convivermos nessa sociedade amando aos nossos semelhantes. Todos, indistintamente, porque Jesus falou: não foi para os sãos que eu vim. Os sãos não precisam de médicos, são os doentes. E nós estamos aqui para ajudar esses irmãos nossos que ainda estão na ignorância, que ainda estão no caminho do mal, que ainda estão fazendo coisas que a sua consciência não detectou que são erradas. Então vamos lá. E aqui ele nos diz: todos os deveres do homem se resumem nesta máxima: fora da caridade não há salvação. Bom, olha assim, todos os deveres do homem se resumem nessa máxima, todos. Quais são os nossos deveres, então? O que é que nós temos que fazer para sermos caridosos? Então, são os nossos deveres, uns para com os outros. Vamos a um outro texto também do Evangelho, que fala: amar o próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós. É a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo.
Então, aí está a definição. Como lá na pergunta 886 do Livro dos Espíritos. Qual o verdadeiro significado da palavra caridade segundo a entendia Jesus? Jesus não falou que era da cesta básica, que é da comida. É claro que isso tem que ser feito também. Mas Jesus nos falou do BIP, benevolência, indulgência e perdão, que nós vamos explorar ao decorrer dessa palestra, que me falaram que ontem o Cosme falou durante 2 horas de bebedouro, não é? Nós vamos falar só 1h50 hoje, tá bom? 2h30, tá bom? 8h30 até as 10 aguenta a fome, não é? Então nós vamos ver, ó, fazer pelos outros o que queríamos que fizesse por nós, é a mais completa expressão da caridade. Vamos lá? Então vamos lá. E esta palestra eu me baseei em palestra do Cosme Massi, que está lá em Barretos hoje. Fui recebê-lo no hotel, está fazendo uma palestra na nossa casa, como já tinha marcado aqui. É um filósofo, ele está residente no Paraná, está visitando a região, uma pessoa que estuda muito a doutrina, estuda muito Kardec, e nos faz algumas observações que a gente não percebe numa simples leitura. Mas ele coloca que ele relaciona a caridade com 3 funções básicas do ser humano, que é o pensar, o sentir e o agir. Nós não podemos estabelecer alguma relação com o próximo que não esteja nesse contexto. Eu penso, eu sinto e eu ajo. Eu penso é comigo mesmo, eu sinto o que vem de fora e eu ajo na minha relação com os outros. E nós vamos relacionar essas 3 funções com a caridade. Então, o pensar é o nosso entendimento. Nós usamos o nosso pensar para julgar as coisas e as pessoas. Mas nós só julgamos porque nós sentimos algo de fora. Seja ele por quaisquer funções que nós utilizemos do nosso organismo, seja através da visão. Quando eu vejo passar uma moça, eu já falo, olha, essa é feia, essa é bonita, não é assim? Se você passa, tem uma carniça, você sente o odor, você já processa aquilo, olha que carniça, que fedor, que catinga. Se alguém passa e te xinga, você já reage também. Nós vamos trabalhar então nesses 3 sentidos aqui, do entendimento, que é o pensamento, do sentimento, que é aquilo que vem de fora, e do agir, que é a vontade, tá ok? Vamos lá? Para isso nós vamos mostrar para vocês como é que nós fazemos o nosso cotidiano. Nós vamos chamar isso de ciclo da vida, segundo a filosofia do CVV, e é a maneira como nós fazemos o nosso dia a dia e que está completamente errado. Nós invertemos a posição. Nós primeiro sentimos, pensamos ou agimos? Primeiro nós agimos. Aliás, nós não agimos, nós reagimos. Este é o grande problema. Vamos pegar um exemplo. Você está indo de carro, aqui não tem tanto problema de trânsito, nas cidades maiores tem o mesmo problema, né? Você está indo de carro, você é o presidente do centro, e de repente, vem alguém atrás e começa a dar luz alta e buzinar. Qual que é a nossa reação? Passa por cima, não é assim que a gente faz? Passa por cima. Quando a gente não faz aquela, não grava isso, não faz isso aqui para a pessoa. Não é assim que nós fazemos? Nós pensamos? Não. Nós nos sentimos incomodados com uma buzinada, com uma luz alta, e já reagimos em seguida, sem analisar o porquê que aquela pessoa poderia estar tendo pressa em passar. E aí nós somos tão maus ainda, que aí fala, ele está com pressa, agora que eu não deixo ele passar. Tá? Aí, você segue, quando dá uma brecha ele passa, quando você olha para o lado é alguém conhecido, é seu patrão, é sua comadre, é seu compadre, e aí? Aí você vai pensar na besteira que você fez, e depois você vai ficar sentindo e remoendo, e agora? O que eu dou de desculpa quando eu encontrar?
A história que o Roosevelt conta é mais ou menos assim. Então você mandou o cara para aquele lugar, falou para o abobrinho, o cara passou e foi embora. A hora que você chega na casa espírita, quem está na porta? O cara do carro era o palestrante da noite, que ele não conhecia. O rapaz era de fora, não conhecia a cidade, estava com pressa, com medo de chegar atrasado, e ele então queria passar, e o outro não deixou. Aí você fica com aquela cara de tacho. Neste caso, nós não usamos o raciocínio, nós não pensamos, nós reagimos, depois vamos pensar na besteira que nós fizemos e ficar remoendo, sentindo aquilo com remorso a noite inteira. Qual seria para nós o ciclo correto? O ciclo correto começa de uma forma bem diferente. E, aliás, hoje, nós estamos com o estupim tão curto que nós reagimos com qualquer coisa. Qualquer coisa que nos acontece, nós já saímos dando patada, pedrada, paulada, e não temos mais a paciência. Por isso que eu falo que nós não cultivamos a paz dentro de nós. A paciência significa a ciência da paz. Tá? Mas vamos ver. Vamos pegar qualquer um de nós aqui. Nós somos senhores apenas do nosso pensamento. Pensamento é nosso. Ninguém pode nos bloquear, impedir. Porém, o nosso pensamento, ele sempre está viciado por fatores externos, influenciado por acontecimentos e situações. O homem, para pensar com total isenção, ele teria que estar num espaço, sem nada na direita, sem nada na esquerda, sem nada na frente, sem nada atrás, sem nada em cima, sem nada embaixo. Totalmente isolado, porque nada o influenciaria. Concordam? A partir do momento que nós estamos numa vida de relação, tudo que está ao nosso redor está nos influenciando. O calor está nos influenciando? Sim. O ventilador? Sim. O carro de som que passou lá fora? Sim. A preocupação de chegar em casa? Sim. A música que aconteceu? Sim. Tudo isso nos influencia para o bem ou para o mal. Então vamos imaginar que nós tivéssemos, por exemplo, já numa vida de relação, nós acabamos de comer aquele churrasco, e aí vem alguém com um abacaxi amarelinho, daquele bem doce, e pega uma faca e corta, escorre até aquela caldinho, olha, a gente saliva. Não é? É o mundo exterior nos influenciando, através do nosso visual. Se nós chegarmos mais perto, nós vamos sentir o aroma desse abacaxi. E aí nós vamos sentir mais vontade ainda de comer. Vai nos influenciar? Sim. E se nós colocarmos um pedaço na boca e chuparmos, nós vamos sentir se ele é doce, se ele é sem gosto ou se ele é azedo. Também vai nos influenciar. Tudo o que acontece no mundo exterior está influenciando e nos modificando internamente. Se aparece uma barata, cada um reage de uma maneira, não é? Tem um que sobe nas cadeiras, tem outro que vai lá e pisa e nem liga, tem outros que até comem a barata. Vai lá na Coreia, lá naqueles países, lá, eles até comem. Tá? Eu morava num apartamento em São Paulo, com meu filho lá, e era no bairro da Liberdade, cheio de chineses e coreanos. Tinha barata, eu fui falar com o zelador, falei, gente, falou, olha, eu mandei detetizar 3 vezes o apartamento, só que ninguém detetizava porque eles conviviam naturalmente com isso, é cultura deles. Eles são imundos? Não, não são, é a cultura que eles têm naquele momento, você tem que conviver. Então, eles não aceitavam detetizar os seus apartamentos, normal. Então, tudo que acontece exteriormente está nos influenciando. Da mesma forma como as coisas nos influenciam, imagine as pessoas, muito mais. As pessoas que convivem conosco.
cheguei aqui, recebi gostosos, maravilhosos abraços dessas meninas jovens, não é? Lindos, né? Isso nos faz muito bem. Mas, ao mesmo tempo, alguém pode passar ali fora e não olhar na minha cara. Só o fato dela não me olhar, eu já vou começar a imaginar, o que será que ela está pensando de mim? Será que ela está com raiva? Será que aconteceu isso ou aquilo? E se ela me dirigir uma palavra de baixo calão, me xingar, vai me influenciar? Vai. Eu vou assumir? Vai. Vai me transtornar. Então, nós temos que entender que tudo o que vem de fora representa o nosso sentir. Tudo que é meu é o pensar. Tudo que é de fora é o sentir. E quando eu sinto, aí eu uso a minha capacidade de pensar para elaborar aquilo que eu estou sentindo. E depois de eu processar isso, eu devolvo em termos de ação. O meu agir é o sentir do próximo. Tudo que eu faço influencia nele. Se as pessoas fazem coisas que me afetam, me deixam bem ou me deixam mal, da mesma forma eu também faço coisas que influenciam as pessoas, que as deixam bem ou mal. Como é que é essa relação do pensar, sentir e agir com o meu próximo? Aí é que está o X. Nós vamos colocar, segundo a definição do Cosme, para cada uma dessas funções nós vamos relacionar uma virtude, um comportamento, um sentimento, para que, se a caridade para com o próximo reúne todos os deveres que eu tenho para com ele, o que eu tenho que fazer nesse relacionamento para ser caridoso e para ter a minha salvação garantida? Porque nós falamos que a caridade não é somente bens materiais, porque se fosse assim, vocês já imaginaram num país que não tem pobreza? Não poderia ter salvação, lá não tem como fazer caridade. Se ela fosse restrita e limitada a coisas materiais. Vai na Finlândia, lá tem pobre? Na Suécia, na Suíça, em outros países, na Dinamarca. Então lá ninguém seria salvo, porque lá não existe a necessidade da caridade. Mas aqui nós estamos vendo que a caridade é muito maior do que isso. Vamos lá? Vamos primeiro. Vamos ver. Nós vemos o pensar, o sentir e agir. Agora nós vamos relacionar essas três funções com o nosso próximo. Para que eu uso a minha função de pensar no relacionamento com o próximo? Para julgar, para analisar, para criticar, ou não? Quando eu senti o cheiro do abacaxi, eu já pensei, é gostoso, é doce. Eu já julguei, já dei uma... Quando alguém passa, um motorista passa perto da calçada, passa na poça d'água e me joga barro em cima, eu já descarrego um monte em cima dele. Quando eu estou com o meu carro dirigindo e alguém vem atrapalhando o trânsito na frente, eu já julgo, é barbeiro, é isso, é aquilo, não sabe dirigir. Só que quando eu estou procurando uma vaga e procurando endereço, eu tenho uma justificativa. Nós não usamos a justificativa para com o próximo. Então nós usamos a nossa capacidade de pensar para analisar ou julgar o caráter e a conduta do meu próximo. Bom, nós vimos que a caridade se resume em benevolência para com o próximo, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Para que eu use a minha capacidade de pensar corretamente, com qual dessas três funções eu tenho que trabalhar? Associar, relacionar. Vamos lá? Para utilizar corretamente, o que devemos fazer? Nós devemos que fazer a indulgência. Então, vamos pensar que tudo aquilo que me vem do exterior
que me afeta, eu vou analisar sendo indulgente. Porque a indulgência, nós vamos ver uma mensagem do irmão José, que ela está muito longe de representar aquilo que nós simplesmente pensamos. Não vou antecipar, porque o texto é muito bonito, muito lindo. Espíritas, queremos falar-vos hoje da indulgência, sentimento doce e fraternal. O que é alguma coisa doce? É agradável, é boa. Nós gostamos. Alguém gosta de chupar limão, a coisa azeda? Não. Tem uns loucos até que gostam, mas são exceções. O normal. E fraternal é um sentimento que se desenvolve entre irmãos. Não irmãos consanguíneos, mas irmãos em Deus. Que todo homem deve alimentar para com seus irmãos, mas do qual poucos fazem uso. Por que poucos de nós fazemos uso da indulgência? Por causa do nosso orgulho, por causa da nossa vaidade, por causa da nossa superioridade, por não conseguir admitir que o outro tem qualidades, que o outro às vezes é melhor. Nós somos tão egoístas que até na desgraça nós queremos ser melhor que os outros. Já prestaram atenção? Quando a gente está numa viagem de um ônibus ou num carro, e alguém fala assim: olha, ontem lá perto de casa, um motoqueiro escorregou da moto, caiu e bateu no chão. Nós não queremos ficar por baixo. Ah, mas outro dia eu vi um que ele bateu a cabeça no muro. Aí outro, não, eu vi um que se estraçalhou. Nós queremos sempre ter uma desgraça maior que a do outro. Nós não queremos perder nem nas coisas ruins. E nós não conseguimos enxergar nas pessoas as coisas boas, porque nós ainda gostamos da violência. Nós ainda estamos mais afinizados com o animal que veio dos seres inferiores do que com o espiritual, que é a nossa meta, onde deveremos chegar. Eu dou sempre esse exemplo, já dei aqui. Quer ver como é que nós gostamos da coisa ruim? Se nós sairmos daqui, o coral estiver ali na esquina cantando, ou uma orquestra filarmônica ali na esquina, e um incêndio na outra esquina, onde nós vamos? Vamos ver o incêndio. Se tiver um número de circense de malabarismo aqui numa esquina, e um acidente, o SAMU, o bombeiro na outra esquina, nós vamos onde? Lá. Então, a nossa transformação moral tem que começar pela mudança dos valores que nós temos internamente, e começar a cultivar dentro de nós coisas boas. Eu não consigo imaginar como uma pessoa pode ficar na frente da televisão assistindo uma luta de MMA, não sei o que chama esse daí, e vendo dois seres humanos, não sei se podemos chamar assim, se degladiando, se batendo, se matando, arrancando sangue e torcendo para que um caia nocauteado. Isto é a mais pura expressão do selvagerismo que nós temos. E nós permitimos. Alguns pais permitem que seus filhos assistam isso. E eles mesmos assistem. Que espécie de vibração vocês acham que há numa residência num horário desse? Vocês acham que o pensamento está nobre? Está atraindo bons espíritos? Ou estamos atraindo aqueles que gostam da violência? Então nós temos que começar a modificar isso dentro de nós mesmos, tá? E começar a verificar o lado bom que existe nas pessoas. Todos nós temos o bem dentro de nós. A indulgência, olha bem, a indulgência não vê os defeitos dos outros. Não vê. Ah, mas e se ver? Ó, se vê, evita falar deles, evita divulgar. Não, eu não vejo. Mas se eu ver, eu não vou divulgar, eu vou ficar quietinho. Mas e se outra pessoa ver e me falar? Eu vou procurar uma desculpa para aquele fato. Semana passada, eu me peguei usando um pouquinho da indulgência, que estamos longe ainda, estou também longe de usar. Saiu uma matéria no jornal,
que uma instituição beneficente de Barretos estava sendo investigada, uma pessoa afastada, porque tinha assinaturas falsas na prestação de contas, e saiu no jornal, não é fofoca, tá? Assinaturas falsas do presidente na prestação de contas, e tinha um funcionário fantasma. Então a crítica já vem, estão roubando, estão isso, estão aquilo, não é? Se você for analisar, eu cheguei a comentar, inclusive como promotor de justiça de Barretos, que em muitas instituições os presidentes são omissos, não aparecem, não dão a cara, não assumem a entidade. E o funcionário está lá, tem que entregar a prestação até 4 horas da tarde. Ele não encontra o presidente, o que ele faz? Assina. Tem má fé? Não. Se o presidente fosse assinar, assinaria a mesma coisa? Sim, ninguém está falsificando nada. Só que após uma assinatura. Está errado? Está errado. Mas o que nós temos que ver é que é má fé. Ah, mas tem um funcionário fantasma. As entidades estão endividadas. INSS atrasado, multas, isso e aquilo. Ele tem que pagar. Não pode usar a verba. Quem daqui nunca foi num local e falou assim, me arruma uma nota aí que eu preciso justificar uma despesa? É a mesma coisa, só que feito com funcionário. Então nós temos que procurar verificar que naquela situação não necessariamente ocorreu uma fraude, alguma coisa de irregularidade ocorreu. Mas, se aquele dinheiro for usado para a finalidade, ali não existe má fé. Como, por exemplo, uma vez, quando eu trabalhava em Barretos, na Receita Estadual, eles precisavam vir fazer uma instalação de uma internet. E a perua não pôde vir, por quê? Porque tinha verba só para álcool e gasolina, e não tinha para óleo diesel, e a perua era o óleo diesel. São as burocracias. Aí você chega no posto e fala assim, olha, me põe óleo diesel e me dá uma nota de álcool. Você está roubando alguém? Não. Mas você está fazendo algo irregular. O apóstolo Paulo falava, tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Nem tudo que é legal é moral, e nem tudo que é moral é legal. Tá? Então, não ver os defeitos dos outros, se ver ocultar, e se por acaso alguém ver, você arruma uma desculpa plausível, séria, para justificar. Somos indulgentes? Nós fazemos assim? Difícil, né? Vamos continuar. Não faz observações chocantes a respeito dos fatos acontecidos com os outros. Não tem no lábio censuras, apenas conselho e as mais das vezes velados. Ó homens, quando será que julgarei os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes com o que fazem vossos irmãos? Quando só terei os olhares severos sobre vós mesmos? É isso que a indulgência nos pede, sermos severos com os outros e complacentes com os defeitos e erros alheios, porque todos nós os temos. Jesus nos falou, vedes o cisco no olho do outro, mas não vedes a trave que tem no seu olho. A indulgência nos pede isso, então vamos lá. Sede indulgentes, meus amigos, porquanto a indulgência atrai, acalma, ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita. Nós temos um defeito muito grande de não usar a indulgência, principalmente com os nossos filhos. Quando nossos filhos têm um problema, o que nós fazemos? Nós chegamos esbravejando, gritando e cobrando. Se de repente ele tem 9 notas 10 e uma 5, qual que você observa? Pô, meu filho, tá ruim aqui, hein? Você é preguiçoso, é vagabundo. Não, não é assim. Você tem que elogiar. Nossa, filho, você está tão bem nessas matérias, mas você vai precisar se esforçar um pouquinho mais aqui e vou te ajudar nisso. É uma maneira diferente de tratar. Alguém fez um serviço e não ficou bom. O que nós falamos? Seu inútil, imprestável, você não serve para nada. Você desanima, você derruba, você acaba com a pessoa. Ao passo que você deveria agir assim, eu sei que você tem condições de fazer melhor. Vou te dar um tempo para você refazer o serviço. É a maneira como nós fazemos, sem chocar, sem derrubar, sem deixar
uma pessoa se sentindo inútil. Bom, vamos lá. Nós falamos do pensamento. Nós temos que pensar com indulgência. E o nosso sentimento? Como deve ser no relacionamento social? O nosso sentir está abrangendo tudo aquilo que vem do exterior. Certo? Vamos lá. A função psíquica sentir no relacionamento com o próximo, na sociedade, é utilizada para receber o julgamento ou a ação do outro na minha convivência para com ele. É tudo o que acontece exteriormente. É aquilo que eu vou puxar para dentro de mim. Então, para utilizar, nós devemos fazer uso da função do perdão. Bom, aí é que está o grande problema. De todas as funções, essa é a mais difícil de todas. Por quê? Eu vou dar uma receita aqui para todos. Vocês não acham que é muito difícil perdoar? Não é? É difícil, não é? Então eu vou falar para vocês que a partir de hoje vocês não precisam perdoar mais ninguém. Para isso basta que vocês não se sintam ofendidos. Se você não se sentir ofendido, você não tem que perdoar. E como é que nós fazemos para não nos sentir ofendidos? Nós temos que usar, Cosme Massi nos fala de um filtro, tá? O perdão atua como se fosse um filtro, impedindo que o mal se instale em nosso mundo interior. Vamos lá. Se nós, todos nós, tivéssemos um filtro no nosso sentido, para que serve um filtro? Para barrar impurezas, sujeiras, lixos. Filtros existem de todos os tipos. Vocês já viram um sistema de captação de água? Ele tem pedras enormes, que ali fica a sujeira grossa. Depois ele tem uma camada de cascalho, que fica a sujeira um pouquinho mais fina. Cascalho mais fino, até chegar na areia, até chegar num ponto que não passa nada, nem micróbio. Nós temos que instalar um filtro desse do lado de fora da gente, e fazer com que tudo que é lixo do mundo exterior não entre dentro da gente. Alguém chegou e falou assim: você não presta, você é isso e você é aquilo. O que nós temos que fazer? Para no filtro. Não entrou para dentro de mim. Porque se eu deixo isso entrar, esse lixo que pertence ao outro vai me fazer ficar excitado, vai me fazer ficar com raiva, e eu vou devolver na forma de ódio e de algumas coisas mais negativas. Eu vou processar o lixo do outro. O grande segredo é nós não recolhermos para dentro de nós as coisas negativas e o lixo das demais pessoas. O problema é o tamanho do buraco que tem esse filtro nosso. Nós podemos ter um filtro, tem gente que não tem nem tela, está direto, e tem gente até que puxa o problema dos outros. Ele cata tudo e traz para ele. Nós podemos ter um filtro com tela de galinheiro, aquelas telas largas, não é? E podemos ter um filtro com tela de passarinho, e podemos ter um filtro com uma telinha bem fininha que não passe nada. Como é que será que era o filtro de Jesus? Jesus não se alterava, não assumia nada que era lixo alheio, compreendia e entendia a todos. Será que Gandhi se sentiu ofendido? As funções do sentir, do pensar e do agir são desenvolvidas por nós. Elas podem ser desenvolvidas no nosso dia a dia, porque as pessoas sentem de forma diferente. Quando Chico Xavier estava na casa daquelas senhoras lá e foi jantar e viu uma barata no prato, o que vocês fariam? O que nós faríamos se fôssemos nós? Daria um escândalo, né? Ele engoliu a barata, ele comeu a barata.
só para não magoar aquelas pessoas. Quando levaram Chico naquela casa de prostituição, porque ele precisava virar homem, é a cabeça das pessoas, acha que para virar homem tem que ter relação sexual. Qualquer um de nós, como agiríamos? Já nos excitaríamos, já ficaríamos. Chico fez o evangelho com aquelas mulheres, porque o filtro dele não deixava nada daquele sensualismo entrar dentro dele. Divaldo conta que Chico estava hospedado num hotel de luxo no Rio de Janeiro, e tinha uma atriz muito famosa, cobiçada por todo mundo, e que de repente ele encontra com essa mulher nua no corredor do hotel. Aquele ídolo, aquela mulher fantasia, era o sonho de consumo de todo mundo, né? Chico encontra com essa mulher. O que ele fala para ela? Minha filha, vai se vestir, senão você pega um resfriado. Não deixava que os olhos dele vissem o sensualismo, o sexo, mas sim ali uma irmã. Quando eu estou em casa, assistindo televisão, um jornal, e passa a seguinte notícia: a polícia acabou de matar 2 assaltantes. O que nós fazemos? Qual que é a nossa reação? 2 a menos. Bem feito. Não é assim? É lixo. Nós estamos pegando esse lixo, transformando ele dentro de nós em vingança. Nós nos sentimos injustiçados. Deus fez por mim. Ele escapou da justiça, mas pegou a justiça de Deus. Nós estamos pegando lixo. Quando eu assisto esses programas de televisão, eu estou trazendo a violência, as lutas, né? Eu estou trazendo a violência para dentro de mim. Quando eu assisto os programas sensuais, eu estou trazendo o desejo sensual. Eu não estou filtrando. E a melhor forma de se filtrar, primeiro, é não assistir. Tem muita gente que vai no carnaval e fala assim: não, mas eu vou lá para melhorar o ambiente. Não existe esse negócio de melhorar o ambiente. Melhora na sua casa. Ah, mas Chico foi na casa de prostituição. Ele tinha uma envergadura moral que nenhum de nós tem. E que nenhum de nós poderemos resistir como ele resistiu àquela tentação. Por isso que na oração do Pai Nosso fala: livrai-nos do mal, livrai-nos das tentações, porque nós somos fracos, não é a carne que é fraca, somos nós que somos fracos ainda. Então, nós temos que usar o filtro do perdão dentro de nós, para não deixar. A pessoa me xingou, e daí? O problema dela, ela é doente. Todas as vezes que eu deixo alguém, eu me emociono, eu me deixo afetar por coisas exteriores, eu estou deixando a pessoa me manipular. Cada um age de acordo com a sua evolução moral, de acordo com a sua condição interior. Tem uma frase que fala assim: a minha paciência depende, a minha educação depende da sua. Desde quando eu tenho que me comportar de acordo com o exterior? Porque todas as vezes que eu me deixo alterar, eu estou sendo igualzinho. Ah, mas ela me xingou. Mas se você xingou, você é igual a ela, ou pior. Então nós temos que usar aqui o filtro do perdão para que as coisas negativas não entrem para dentro de nós. E aí, se as coisas negativas entrarem dentro de nós, nós vamos usar a função do pensar. E aí a indulgência vai fazer com que nós não critiquemos e não julguemos aquela pessoa. E se mesmo assim a indulgência falhar, nós vamos ter o terceiro ponto, que é o agir.
o agir no bem. Vamos lá? Uma passagem de Paulo que eu acho muito interessante, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos diz o seguinte: perdoar aos inimigos é pedir perdão para si próprio. Perdoar os amigos é dar-lhes uma prova de amizade. E perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que era. Vamos analisar essas palavras de Paulo com um pouco mais de profundidade. Perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que era. É claro, se eu estou perdoando é porque eu já estou melhor, porque antes eu não perdoava. Perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Claro, porque nós sabemos que se o amigo errou, nós somos tolerantes com ele, porque amanhã eu vou errar e vou precisar da sua tolerância também. Mas essa primeira frase aqui, a gente tem que entender um pouquinho melhor. Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si próprio. Como é que pode isso? Por quê? Porque ninguém é inimigo de graça de ninguém. Você acha que alguém vai ser seu inimigo só porque não gostou da sua cara, da cor dos seus olhos, do seu cabelo? Não. A inimizade provém sempre de algum fato acontecido anteriormente, que muitas vezes foi por nós praticado, gerado. Quando nós começamos com o bullying, com alguma gozação com algum colega, e aquilo se torna repetitivo, uma hora ele explode e pode até matar. Nós esquecemos que nós demos a agulhada. Nós, como acreditamos na reencarnação, nós acreditamos que nada ocorre sem uma causa anterior, lei de causa e efeito, que tudo tem uma origem e uma razão de ser. Se aquela pessoa é minha inimiga hoje, foi porque ontem eu fiz o mal para ela, ou para algum dos seus. O ódio, o desejo de vingança, a inimizade, ela provém de um fato anterior. Ora, se eu provoquei alguma coisa que deixou ele com raiva e com ódio de mim, se eu perdoar, eu vou estar falando assim: olha, meu amigo, eu sei que você não gosta de mim, que você tem ódio de mim, mas sei também que isso é devido a algo que eu fiz para você. Então você perdoa aquilo que eu fiz para você, eu te perdoo agora e nós estamos quites. Perceberam que quando alguém está com alguma inimizade, provavelmente nós demos a causa. Então o nosso perdão vai refletir, vai ser o resultado de a anulação de um ato que nós cometemos anteriormente com aquela pessoa. Ninguém é inimigo de ninguém de graça, ou é? Não. Então, perdoar aos inimigos é pedir perdão para si próprio. Quem aqui estiver sem pecados, que atire a primeira pedra. Não vamos achar ninguém, porque todos nós já erramos e muito, se não é nesta, em outras existências. Vamos lá. E o terceiro item é a vontade, é o agir. Nós vamos colocar o agir, ele é a vontade sendo executada. Não basta ter vontade. Quantas pessoas aqui está chegando o fim de ano, já fizeram o plano: o ano que vem eu vou entrar na academia, vou fazer exercício, o ano que vem eu vou frequentar a casa espírita, o ano que vem eu vou fazer regime. Não é assim? Isso é vontade. Agora, é a história que eu conto sempre dos três patinhos. Tinha 3 sapinhos na beira da lagoa. Um decidiu pular na lagoa. Quantos sobraram? 2? Não, sobraram 3. Entre decidir e pular, a distância é muito grande. Nós decidimos tanta coisa. Lá na pergunta 909 do Livro dos Espíritos. Poderia o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más tendências e as suas más inclinações? Sim, a resposta deles. E às vezes com fracos esforços. O que lhes falta é a vontade. Quão poucos de vós fazem esforços? Quão poucos de nós nos dignamos a renunciar aos prazeres da vida para cultivar as virtudes do Espírito? É isso que falta para nós. Tá ok? Então vamos lá, a vontade.
A vontade é o nosso querer, é o nosso agir. E o que nós temos? Qual a virtude que nós devemos utilizar para agir no bem? A vontade, o agir já é o resultado do que eu senti, do que eu processei, do que eu vou devolver. Aqui eu tenho a benevolência. Se eu deixei passar pelo filtro do perdão, se o meu pensamento não usou indulgência, que eu haja sempre no bem e no amor, porque a vida vai me retornar tudo o que eu der a ela. Agir no bem deve ser a determinação da nossa vontade. Vamos lá. O bem é tudo que é conforme a lei de Deus, e o mal é tudo que lhe é contrário. Fazer o bem é obedecer à lei de Deus. E o que Jesus nos pediu? Qual o fardo que Jesus mandou nós carregarmos? O fardo dele, do amor, do perdão, da benevolência, da fraternidade, da humildade, da indulgência, da fé, da tolerância, da resignação. São os fardos leves que Jesus nos deu. Então, agir no bem é agir de acordo com as leis de Deus. Tá? O homem procede bem quando faz tudo pelo bem de todos, porque cumpre a lei de Deus. Nós temos as leis morais, que estão lá no livro dos Espíritos. Mais uns 10 minutos, André? Mais uns 10 minutos, tá bom? Ó, as leis morais que estão lá no livro dos Espíritos, elas foram feitas em função da nossa relação com Deus, conosco e com o próximo. Primeiro, teria que ser conosco, o nosso amor. Mas nós temos lá 10 leis morais colocadas por Kardec, separadas didaticamente. As 2 primeiras vão mostrar o nosso relacionamento para com Deus. Lei da adoração e lei do trabalho. Reconhecendo que Deus é o nosso Criador, o nosso Pai, que temos que adorar. E que temos que trabalhar em sua obra para o progresso da humanidade e para o progresso de nós mesmos. Depois nós temos as leis que regulam a relação nossa conosco mesmos. Lei da reprodução, onde nós vamos manter a nossa espécie. Lei, quais são as outras, Matilde? Lei da conservação, lei da destruição. Reprodução, a Matilde agora decorou, porque na última gincana caiu, ela não sabia, né? Lei da reprodução, lei da conservação e lei da destruição. A conservação do nosso corpo, máquina divina que Deus nos deu. E a destruição que é necessária, que tudo se destrua, que tudo se renova. Mas que temos que ter uma destruição baseada na nossa necessidade apenas e não nos abusos. E depois nós temos as leis de relação com o nosso próprio. Lei da sociedade, lei do progresso, lei da igualdade, lei da liberdade. E todas elas juntas nos trazem a lei de amor, justiça e caridade, que é a reunião de todas essas leis juntas. Então, sempre é o nosso relacionamento conosco, com Deus e com o próximo. Primeiro que nós temos, porque nós temos que amar primeiro a nós mesmos. Porque se eu não conseguir me amar, eu não amo ao próximo. Depois eu tenho que amar ao meu próximo. Primeiro a mim, ao próximo. Porque se eu não me amar e não amar ao próximo, eu também não amo a Deus. Então, bastará ao homem não fazer o mal para que ele tenha garantia de uma vida melhor depois? Se eu plantar espinhos, eu colho o quê? Espinhos. Se eu plantar flores, eu colho o quê? E se eu não plantar nada? Colhe sim. Passa num terreno baldio que ninguém plantou nada. Tem mato, espinho, tem garrafa velha, caco de vidro, pedaço de papelão, sujeira, nada que preste. Por isso que a lei de Deus nos fala que não basta não fazer o mal. Para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura,
Bastará que o homem não pratique o mal? Não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo mal que haja resultado do bem que ele não praticou. Não basta nós ficarmos em casa deitados e aguardando a morte chegar, como diz o poeta. É necessário que nós hajamos sempre no bem, sempre no amor, sempre na caridade. É para isso que nós estamos aqui. Ah, mas eu não faço mal para ninguém, mas também não faz o bem. Eu não odeio ninguém, mas também não ama. Você não fazer o mal significa que você já eliminou seus defeitos. Você fazer o bem significa que você está cultivando as suas virtudes. Primeiro elimina os defeitos e depois cultiva as suas virtudes. Então, e aí o livro dos Espíritos nos fala o seguinte: tem gente que fala, ah, mas eu não tenho dinheiro. Nós vimos que para fazer o bem e a caridade não há necessidade de dinheiro. Não há quem não possa fazer o bem. Somente o egoísta nunca encontra ensejo de o praticar. Basta que se esteja em relação com os outros homens para que você tenha oportunidade de fazer o bem. O fato de você passar para dar a passagem para alguém, atravessar uma rua, já é fazer o bem. O sorriso que você coloca no rosto é fazer o bem. Uma colaboração para alguém carregar um pacote é fazer o bem. Ceder o seu espaço para uma outra necessitada é fazer o bem. Nós vamos ver uma relação daqui a pouco, tá? Então, nós resumindo aqui, o homem na sociedade, ele vai usar a sua função de pensar, e pensar com indulgência, não vendo os defeitos dos outros. Vai sentir com o filtro do perdão e não deixando que nada de negativo, de mal, penetre no seu coração. E ele tenha a consciência sempre tranquila. E vai agir com benevolência. Sentir com perdão, pensar com indulgência e agir com benevolência. Isso tudo resume a lei de caridade. Como diz a pergunta 886, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade segundo a entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Não queremos, vamos repetir, não estamos dizendo que dar um prato de comida não é caridade. É, mas é uma parcela muito pequena. A caridade vai muito além disso. Vai na atenção que você tem com o filho, com o irmão, com o pai, na tolerância com aquela pessoa mais estranha na família, naquele inimigo que você tem, com a sua sogra, com seu cunhado mala, né? Porque tem gente que não é inteligente, tem gente que não gosta da sogra, e tem sogra que não gosta da nora, ela afasta o filho, não está sendo inteligente, porque ela não tem prazer de ir em casa. Se você não gostar do seu genro, você acha que ele vai lá te visitar? Você vai perder o filho. Quando você ama, você tem sempre os dois perto de casa. A minha mãe era especialista nisso. Ela tratava as noras a pão de ló. Os filhos estavam sempre por perto. Vamos lá? Aqui uma frase de Anália Franco. Se nós analisarmos a biografia de Anália Franco, nós ficamos com vergonha. Tá? Vale a pena. O nosso fim é procurar diminuir cada vez mais em nosso meio a necessidade da esmola, pelo desenvolvimento da educação e do trabalho, de que provém o bem-estar e a moralidade das classes pobres. Eduquemos e amparemos as pobres crianças que necessitam do nosso auxílio, arrancando-as das trilhas dos vícios, tornando-as cidadãos úteis, dignos para o engrandecimento da nossa pátria. Atendamos às necessidades imediatas, mas vamos dar a liberdade, vamos dar a emancipação, vamos ensinar. Se eu não me engano é de Reagan essa frase, que ele diz que mede-se um sucesso de um programa social pelo número de pessoas que você liberta da sua necessidade. Ou seja, você tem os programas bolsa disso, bolsa daquilo. Ele só dá certo se você vai dar por um tempo e a pessoa vai se libertar. Que ela não fique dependente daquilo para o resto da vida. Que ela seja autossuficiente, que ela tenha dignidade para ganhar o seu próprio sustento. E aí nós vamos falar rapidamente como você vai praticar a caridade no dia a dia. Frases curtas, vamos lá. Sorrir sempre, não é bom? Faz bem para nós e para o próximo. Abraçar mais, fraternalmente, sem segundas intenções.
trocar energia, brincar com uma criança, entender as imperfeições e os defeitos do outro, ser severo diante das suas próprias atitudes, orar com frequência, não dizer palavrões, não ser agressivo, calar no momento certo. O silêncio vale muito. Dizem que nós somos escravos do que falamos e senhores do que ouvimos. Tolerar os erros dos outros, ser mais doce, mais gentil, usar o bom senso, paciência nas filas, falar de forma amável e sem irritação, ouvir com paciência o desabafo de um amigo, saciar a fome de alguém, evitar reclamações inúteis, dar passagem no trânsito, coisinhas à toa, né? Respeitar a natureza, honrar os compromissos, respeitar os direitos dos outros, não exigir dos outros aquilo que não pode dar, se oferecer para qualquer tarefa, mais simples que seja, doar uma parte do tempo para o trabalho voluntário, visitar doentes, trabalhar com amor e não por obrigação. Tem gente que chega no serviço, bate o ponto de manhã e fica olhando no relógio para a hora que vai embora, já ele é escravo do trabalho. É igual a história daquele funcionário que chegou atrasado depois do almoço, e o patrão chegou, o chefe chegou, ô meu filho, por que você está atrasado? Eu estava cortando o cabelo, mas no horário do serviço? Pois é, meu chefe, meu cabelo também cresce quando eu estou trabalhando. Então, ele quer levar vantagem em tudo. O trabalho se torna um fardo pesado e não algo agradável. Fazer uma prece sincera para quem, mesmo que seja desconhecido, para alguém que cometeu um assassinato. Dr. Bezerra de Menezes fala, todos oram pelas vítimas, vamos orar pelos algozes. A vítima cumpriu, resgatou e o outro se endividou. Frequentar uma instituição beneficente, dar apoio a quem passa, frequentar aqui significa de ser um trabalhador, não somente participar, colaborar com a causa e a casa espírita e ocupar o tempo sempre no bem. Aí nós temos 1000 maneiras diferentes de praticar a caridade. Não deixemos que a nossa caridade fique assim. O rapaz pede uma caridade, companheiro, lamento, só tenho dinheiro. Porque a verdadeira caridade é aquela do que nós fazemos o sacrifício próprio, agimos com o coração e atendemos com muito amor aquele que precisa. Muito obrigado pela caridade de terem me ouvido nesta noite. Que a paz e o amor de Jesus continue a nos envolver. E parabéns a Severina pela sua primeira Semana Espírita. Esperamos que daqui uns 40 anos nós retornemos aqui para falar novamente. Nem que seja em espírito. Muito obrigado, uma boa noite.